Hebreus 11, 21 diz assim: Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra agora que vai ser falada, que o Senhor já vai preparando, trabalhando em nosso coração, em nossa mente, para ouvi-la, Deus, com atenção, para, Senhor, com a Tua ajuda, com o Teu Espírito, aplicá-la em nossas vidas, para que vivamos, Deus, uma vida de fé semelhante a de Jacó, como nós estamos estudando a vida de fé dele, desse herói da fé. Teve seus momentos de luta, dificuldades, de pecados, mas que a sua fé sobressaiu e o Senhor trabalhou de tal maneira, Deus, que ele agora estava pronto para confiar no Deus da esperança. Então que possamos ouvir a Tua voz nesta tarde, atentamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então hoje é o quarto e último estudo dentro da vida de Jacó, nos heróis da fé. E nós estamos vendo a respeito da vida de Jacó, que Jacó ele tinha que viver na dependência da vontade soberana de Deus. Nós já vimos até então que Jacó ele precisava tomar as atitudes corretas diante de Deus. Se ele queria viver na dependência soberana da vontade de Deus, ele teria que tomar as atitudes corretas. Isso nós vimos lá no primeiro estudo. No segundo estudo nós vimos que Jacó, para ele viver nessa dependência, ele precisaria confiar no Deus de toda a sabedoria. E no último estudo, no terceiro e último estudo até então, Jacó ele precisava entregar a Deus as situações complexas da sua vida. E hoje o último estudo de fato, quarto e último estudo da vida de Jacó, nós vamos entender que para que Jacó viva na dependência de Deus, ele precisa ter esperança no Deus da promessa. Ele precisa ter esperança no Deus da promessa. Então note, lembra que um pouco mais atrás que Jacó, ele tinha acabado de resolver as suas demandas com seu irmão. Ele volta ali da sua... ele sai da casa do seu sogro com as suas esposas, com seus filhos, com toda aquela bagagem ali de riquezas que ele consegue. Ele vai adentrar a terra de Canaã, ele vai voltar à terra ali onde moram os seus pais, e ele tem que lidar com algumas situações de relacionamento com o seu irmão. Ele vai lá e cruza o caminho, se encontra com o seu irmão, e cruza o Val de Jaboque, né, como a gente leu em Gênesis, e a gente percebe que ali Jacó resolve essas situações com o seu irmão. Também Deus vai resolver também situações com Jacó. Nós lemos lá em Gênesis 32 que há uma luta entre Jacó e Deus então muda o nome de Jacó para Israel, né? Guerreiro de Deus, ou aquele que luta com Deus, né? O lutador. E mais uma vez agora aqui, em Gênesis 35, eu gostaria que você pudesse ir lá agora, nós vamos ver que Deus vai aparecer mais uma vez a Jacó. Jacó aqui estava habitando numa cidade chamada Siquém, né? E ele havia ordenado que Jacó que ele saísse de Siquém e fosse até Betel, para que assim ele pudesse construir um altar ali. E Betel era um local bem significativo e importante para Jacó, porque foi ali em Betel que Jacó teve o primeiro encontro com Deus. E ali ele edificou uma coluna, um altar para Deus. E Deus agora, no retorno dele à terra prometida, a terra de Canaã, Deus pede que ele mais uma vez vá até Betel, aonde Deus havia falado em primeiro lugar para ele. E aí note que no versículo 1 de Gênesis 35, a gente percebe aqui o quarto encontro que Jacó tem com Deus, ou que Deus tem com Jacó, quando é dito o seguinte: E disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, Deus dá essa ordem a Jacó, e ele vai, e ele segue. Ele já é um homem, já tem família. Lembra que a primeira vez que ele vai lá para Betel, ele não tem nada. Ele estava praticamente fugindo do seu irmão que queria matá-lo.
E agora ele volta com a sua família, com as suas riquezas, já resolvido com o seu irmão, e Deus manda ele novamente ir lá para Betel de novo e fazer um altar para ele. Nós vamos entender o porquê que Deus faz isso. E Jacó ele prontamente reconhece que o Senhor havia cuidado tão graciosamente dele, né, da sua vida, e ele vai até Betel e ele prepara a sua família para isso. Ele não vai de qualquer jeito. Note nos versículos seguintes de 2 a 4, em Gênesis 35, que é dito que então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele, né? Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E aqui é interessante, né? É bem interessante. Note que Jacó, de alguma maneira, sabia que os seus filhos, que o povo que caminhava com ele, que os seus familiares, estavam com deuses escondidos, né? Com altarezinhos ali, com esculturas, com imagens, com alguma coisa assim que não era correto, né? Que não era adoração ao Deus verdadeiro. E Jacó sabia disso. Mas note, Jacó é o que tinha ouvido e falado com Deus. Os demais não. Então, é importante o que Jacó faz aqui, porque ele está exatamente dizendo, olha, nós vamos nos encontrar com Deus. Então, até aqui vocês têm andado em terras que não eram de vocês. Vocês pegaram deuses lá de Labão, né? Deuses daqueles povos de lá do Oriente, mas agora nós estamos numa terra que é santa. Mas agora nós estamos num local que é o local que Deus escolheu para o seu povo. Então agora vamos abandonar tudo isso. Se vocês têm ainda isso, então eles começaram a dar, e então a gente percebe que Jacó, ele purifica, ele consagra a sua família para que ele possa ter um encontro com Deus. Um encontro ali com Deus em Betel. E ao partir de Jacó com a sua família para Betel, Deus faz cair um temor. É dito, né, que Deus faz cair um temor, dos versos 5 a 7, no povo de Canaã, para que não atrapalhasse o caminho de Jacó até Betel. Então note, quando é para ser, quando Deus chama para poder fazer alguma coisa, nada vai impedir, exceto se tem na vontade dele algum impedimento ali, por um propósito dele. Mas aqui é interessante a gente notar esse ponto também. Os versículos 5 a 7, perceba o que é dito. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo com que ele estava, e edificou ali um altar ao lugar, e chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. E Jacó, ele levanta o altar em Betel, e ele lembra do quê? Daquele momento lá de trás, quando ele tinha encontrado com Deus em Betel, e Deus havia livrado ele das mãos do seu irmão e dado a fuga, né, necessária para que Jacó não morresse. E aqui talvez você pare e pense assim, né? Uau, quanto tempo, né, durou esse primeiro encontro em Betel para o segundo encontro em Betel? Praticamente 30 anos. 30 anos haviam se passado do primeiro momento em que Deus falara com Jacó, e agora, novamente, ele está falando. Então, já havia se passado 30 anos desde o primeiro encontro. E Deus não havia falhado em nada, em nenhuma promessa do que ele tinha dito a Jacó no seu primeiro encontro lá, né? Há 30 anos. Há 30 anos. Eu não sei quantos anos você tem de cristão, mas eu sei o meu tanto de anos, né? Mas eu vejo como Deus lá atrás foi fiel para comigo, como Deus continuou sendo fiel para comigo. Isso prova que Ele continuará. Então o motivo pelo qual Deus traz novamente Jacó para se encontrar ali, um momento desde aquele ponto em que
Jacó é levado para Betel e depois ele volta novamente depois de 30 anos, o que Deus queria dizer para ele era: Jacó, eu sou o mesmo Deus de 30 anos atrás e eu continuarei a ser esse seu Deus até o fim da sua vida. Então esse é o primeiro momento que a gente percebe que Deus, ele promete a Jacó, e é como se ele chamasse Jacó e voltasse àquele lugar de novo onde ele deu a promessa e falasse: eu falei o que, Jacó? Eu não te falei? Eu não te disse que eu iria cumprir com o que eu falei? Então, faz um altar de novo aqui para que isso fique como memória. A memória daquele altar em que você levantou quando você fugia, e agora a memória desse altar em que agora você voltou com tudo aquilo que eu lhe disse que iria acontecer. Então note, meus irmãos, que essa é a razão porque Jacó chama aquele lugar de El Betel. Ele chama aquele lugar de o Deus da casa de Deus, porque Betel é casa de Deus. Então, Jacó tinha testemunhado ali da casa de Deus, né? De como Deus agia na sua vida, como ele revigorou, deu força num momento que parecia tudo estar terminado. E agora Deus volta e relembra ele deste momento e fala: agora, Jacó, você está aqui para testemunhar tudo que eu fiz, tudo que eu falei que se cumpriu, né? Então isso nos ajuda, irmãos, a entender que todos nós já passamos por lugares, como eu disse, ou situações em que percebemos grandiosamente a presença de Deus, ou quando Deus estava nos falando, nos ensinando e nos fortalecendo. Nós temos situações locais, né, ou locais na nossa vida onde você ali ouviu a Deus. Eu tenho situações na minha vida em que eu digo: olha, aquela situação lá atrás foi um momento tão importante na minha vida porque Deus falou comigo e Deus trabalhou comigo daquela maneira. Ou um local também. Eu tenho na minha mente locais em que eu passei e Deus falou comigo. E quando eu passo por esses locais de novo, eu lembro daquilo que Deus fez comigo. Então, a ideia aqui que Deus quer frisar na mente de Jacó é isso. Era que ele continuasse a lembrar e a relembrar do que Deus fez e que Deus continuaria a fazer, como realmente um memorial, como realmente Deus dizendo para eles: Jacó, repense, volte e reveja o que eu fiz, o que eu prometi, e saiba que esse mesmo Deus que fez isso ontem é o Deus que vai fazer também na frente, no seu futuro. Então isso é importante e significativo para Jacó, porque nós vamos ver daqui a pouco isso de fato tendo sentido na vida de Jacó mais uma vez. E na sequência nós notamos que Deus, pela quinta vez, aparece a Jacó em um lugar que nós não sabemos onde é, mas que Jacó, portanto, andando ali naquelas ruas, naquelas trajetórias, nos caminhos que ele passava, então se encontrou mais uma vez com Deus. E aqui seriam os versículos de 10 a 13 de Gênesis 35, quando é dito: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, e já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel e disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. E aqui a gente percebe algo bem interessante, irmãos, bem interessante. Como é que Deus se apresenta a Jacó nesses versículos aqui? Como é que Deus se apresenta a Jacó? Ele muda o nome de Jacó primeiramente ali, né? De novo, no caso, ele reforça aquela mudança do nome, como ele tinha feito lá em Gênesis 32. Ele muda de Jacó para Israel. E note, Deus disse-lhe mais. E disse-lhe o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é muito importante daqui para frente na nossa história. Note que Deus se apresenta a Jacó como Deus Todo-Poderoso. E com certeza você já ouviu uma palavrinha em hebraico, talvez aí numa placa de alguma igreja ou em algum lugar por aí, chamada El Shaddai, né? El Shaddai quer dizer exatamente isso: o Deus Todo-Poderoso. Então aqui Deus se apresenta a Jacó não como ele se apresentava nas outras vezes, como eu sou o Deus de Abraão,
eu sou o Deus de Isaac, né? Ele falava isso, não é? Mas agora ele fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E sabe qual foi a última vez que Deus tinha se apresentado assim a alguém? Sabe qual foi o último episódio em que Deus tinha se apresentado assim a alguém antes de Jacó? Exatamente a Abraão, lá em Gênesis 17. Quando Abraão, ele tem exatamente 98 anos, quando Abraão, ele estava aguardando ainda o filho da promessa, e aí Deus vem até ele já desesperançoso, eu já sou velho, a minha esposa já é velha, não tem como, né, a gente ter mais filhos, e até Sara ri e tudo mais. E aí Deus vem exatamente a Abraão com 98 anos e diz lá em Gênesis 17:1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. E nota que 2 anos depois, então praticamente, Abraão, ele tem um filho. Então, o nome de Deus, a gente até estudou sobre esse nome, mas o nome de Deus, El Shaddai, carrega a ideia de que temos um Deus que pode fazer todas as coisas, independentemente de qualquer situação mais complicada ou impossível aos olhos humanos. El Shaddai é um sinônimo para o Deus da esperança. Porque quando tudo parece impossível à nossa volta, porque quando tudo parece humanamente não ter jeito, ainda nós temos um Deus que é todo-poderoso. Um Deus do qual nós temos esperança. Nós temos esperança porque Ele é todo-poderoso. E era o que exatamente Abraão precisava disso? Abraão já estava assim, olha, eu não vou ter mais filhos, Senhor. Será que é o Eliezer, né? É o meu mordomo? Né? Aí ele vai lá, né? Sara tenta fazer um ajuste ali, coloca H na história e nasce o Ismael, mas o Ismael não era o filho legítimo, o filho da promessa, não, aliás, era filho legítimo, mas não era o filho da promessa, né? E aí Deus vai até Abraão, fica tranquilo, Abraão, porque eu sou o Deus da esperança, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é muito importante. Novamente, depois aí de muito tempo, Deus se apresenta a alguém, aqui a Jacó, o neto de Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ou seja, novamente, Deus está falando para Jacó, espere em mim, tenha esperança em mim, creia em mim. E Jacó então, mais uma vez, constrói uma coluna a Deus naquele lugar, e ali nomeia Betel. E parece que são 2 lugares que existem esse nome Betel, onde Deus se encontra com Jacó. Um é a cidade e o outro é um outro local que Jacó, ao estar andando, ele se encontra com Deus e ali é chamado de Betel. E note nos versículos 14 e 15 de Gênesis 35 que Jacó ele ergue uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derrama ali sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. O que é uma libação? Né? É uma ideia de um líquido, né? Um líquido aqui que seria óleo. É como se ele erigiu uma coluna de pedras e ele depois joga um óleo por cima dessas pedras que estão no formato de coluna, e aquele óleo ele escorre e cai ali. E isso naquele tempo tinha um simbolismo, né? Um simbolismo muito grande. O final do versículo, o versículo 15 diz, ao lugar onde Deus lhe falara, chamou Jacó Betel. Então, Deus não precisou aqui ordenar a Jacó nada. Lembra que antes lá ele tinha falado, Jacó, ergue um altar, mas aqui agora não. Aqui agora Jacó ele já vê a presença de Deus, já ouve, e ele mesmo já não, eu vou lá e vou fazer uma coluna para Deus. Né? Eu vou fazer esse memorial, para que toda vez que eu passe por aqui, eu lembre do que Deus fez por mim. E aí, a gente percebe que ele separa pedras, ele derrama óleo sobre essas pedras, e como eu falei, isso tem um simbolismo. O ato de derramar óleo naqueles tempos, tá? Não no dia de hoje, que no dia de hoje as pessoas gostam de botar um óleo na cabeça das pessoas aí e tudo mais, mas não tem nada a ver, porque estamos num novo ambiente, estamos numa era diferente,
né? A era cristã, isso aqui tinha um simbolismo naquela época, e aqui simbolizava a lealdade ao ponto de Jacó se sacrificar pela causa de Deus. Então cuidado aí os olhos aí que as pessoas começam a passar, né? A ideia de derramar óleo sobre a cabeça diz respeito a uma consagração de tal modo que isso lhe leva a uma lealdade ao ponto de que você mesmo daria a sua própria vida por Deus e pela causa de Deus. E você pensando que era algo para poder te deixar bem, né? Eu vou passar um óleozinho para ver se eu melhoro de alguma coisa, né? Talvez um óleo de baleia, um óleo de... né, esses óleos aí que as pessoas usam para um tratamento, né? Até usei um agora de manhã que eu amanheci com a dor. Mas não dessa maneira. O óleo não abençoa. O óleo, o símbolo do óleo é um símbolo de consagração, de exclusividade para Deus. Ou seja, se for possível até que você morra por Deus, você vai morrer. Pela causa de Deus você vai morrer. E Jacó faz isso, só que ele derrama na coluna. Ele diz, olha, é esse Deus que cuidou de mim, que me deu tudo. É esse Deus, eu sacrifico até a minha própria vida por isso. Olha a diferença, né? Então, cuidado, né? Hoje a gente tem esse simbolismo do batismo. Quando alguém se batiza, alguém exatamente está dizendo, eu morro, né? Eu morro para o mundo e ressurjo para Cristo. E da mesma maneira como Cristo morreu e foi sepultado e ressuscitou, eu também, se for preciso pela causa dele, eu vou morrer por ele. Mas vou ressuscitar por causa dele. Então tem uma grande diferença aí, né? Então aqui nós podemos entender, irmãos, que só podemos desfrutar de uma comunhão abençoadora com Deus quando nos comprometermos de todo o coração à obediência leal à sua palavra. Jacó exatamente fez isso. Ele confiou, ele obedeceu a Deus naquilo que Deus tinha dito e falado com ele, e agora Jacó marca esse compromisso com Deus, porque ele fala, eu sei que esse Deus, quando ele fala, ele cumpre, ele não falha, e tudo que ele diz acontece. Então eu me comprometo com esse Deus, e eu até morro por causa desse Deus, porque eu sei que até mesmo morrendo ele me dará vida. Então note que é profundo isso daqui que Jacó, nesse simbolismo, ele diz. E aí nós podemos pensar, irmãos, que até agora, né, na vida de fé de Jacó, estava tudo bem e que agora passou as lutas, passaram as dificuldades, ele não tem problema nenhum, já está na terra com a sua família, já está bem de vida, né? E agora ele pode assim, agora eu posso morrer em paz, né? Mas aí não, tem mais coisas vindo aí. E aí é narrado no livro de Gênesis um evento ali mais na frente, em Gênesis 37, um evento na vida de Jacó bem desafiador. E eu gostaria exatamente de ler aqui Gênesis 37, versículos 1 a 4. Jacó ainda estava ainda apto a passar por mais uma situação de fé. Ele tinha que passar por mais uma situação de fé, mesmo que ele já estava calejado. E diz assim, Gênesis 37, 1 a 4. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e lhe trazia mais notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais do que a todos os outros, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Então, nesse momento, a gente vai ver que a história de Jacó e José vão se interligar. Eu não vou trabalhar com a história de José, porque isso vai ficar para uma outra mensagem mais para frente. Mas a questão aqui é que ainda faltava uma lição na vida de Jacó que ele tinha que aprender. E a lição é que ele não podia ter favoritismo entre os seus filhos. Ele não poderia amar um filho mais do que a outro. E isso lhe causou grandes problemas. E exatamente é o que vai suceder aqui. Deus soberanamente vai intervir nisso tudo, como nós vamos entender.
E Jacó ele segue mais ou menos aquilo que Isaac e Rebeca fazia, né? Isaac amava mais a Esaú, enquanto Rebeca amava mais a Jacó. E parece que segue, né? Tem uma genética na família de sempre fazer as mesmas burradas, né? Que o outro faz a mesma coisa. E eles estão fazendo, e ele faz aqui a mesma coisa. E diante disso tudo, os irmãos de José então criam um ciúme terrível, um ciúme tão forte que, no fim das contas, os versículos 31 a 35, a gente vai ver que esses irmãos eles estavam dispostos a matarem José, mas pela soberania de Deus eles não matam, pelo contrário, jogam numa cisterna, num poço, e depois eles tiram do poço, eles decidem que não podia deixar ali também, depois eles tiram do poço e vendem o seu irmão para os mercadores midianitas. Então note que situação terrível, que ódio extremo era isso, né? E era uma criança. José nessa época aqui tinha em torno de uns 6, 7 anos. Então adultos, né, homens já feitos, sentindo ciúmes e ódios de uma criança. Né? Que loucura isso daí, mas existe, né? Pode existir. E a gente nota no versículos 31 a 35 de Gênesis 37, que o que eles fizeram então, depois que venderam o seu irmão. Venderam o seu irmão. Uma criança de 7 anos, eles venderam. O que aconteceu? Então eles tomaram a túnica de José, mataram um bode, quer dizer, 17 anos, falei 7, né? 17. Então eles tomaram uma túnica, mas ainda era criança, não era um jovenzinho, né? Eles tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. E a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. E eles disseram: um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. E ele, porém, recusou a ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Então, perceba, né? O que esses irmãos fizeram? Eles sabiam que José não havia morrido. Eles sabiam que eles venderam José. Mas o ódio, a ira era tão grande no coração que eles fizeram essa estratégia maldita aí de matar um animal, molhar as vestes de José, a túnica que ele vestia, né, ali naquele sangue do animal, e dar ao pai como se ele tivesse sido destroçado por uma fera do campo e comido. Quando José, amando que seu pai, tinha ido até o campo ver os seus irmãos. Então note, olha a situação. Os filhos de Jacó, eles enganaram a Jacó, que era um enganador, né? Lembra que os filhos de Jacó, eles tinham esse pé na genética, né, maldosa de Jacó. Jacó era um enganador, lembra? Esse é o nome de Jacó, né? Jacó é enganador. E agora, Jacó, portanto, mesmo sem saber que José estava vivo, experimenta uma grande dor. Uma grande dor. Talvez até maior daquela que Isaac, o seu pai, experimentou quando o próprio Jacó enganou a seu pai. Então note que parece que Deus volta a história de Jacó toda hora para poder mostrar a ele: olha o que aconteceu, né? Olha, você está assistindo a dor de alguém que você enganou lá atrás, né? E de verdade, se não soubéssemos que José foi vendido e estava vivo, a gente afirmaria que não tinha mais esperança, né? E note que isso aqui é bem significativo. O que Deus tinha acabado de falar com Jacó em Betel pela segunda vez? Eu te farei fecundo, eu te multiplicarei. Mas como? Como, Deus? Se agora o Senhor tirou um filho que eu tenho? Se agora esse filho, né, como é que eu vou ser fecundo se o Senhor me tira filhos, né? Ao invés de me dar? Então note, olha só a situação complexa.
E irmãos, depois de Gênesis 37, nós chegamos ali em Gênesis 42. Eu vou dar pinceladas apenas, porque a maior parte das histórias depois ali é a parte de José, né? Não fala muito de Jacó. Mas note que Jacó carrega essa dor por cerca de 18 anos. Entre Gênesis 37 a Gênesis 42, você tem um lapso de tempo aí de 18 anos. Porque quando José, em Gênesis 42, ele é alçado governador do Egito, ele tinha 34 anos. E quando ele foi vendido, ele tinha 17. Né? Então, um menos o outro, você tem 18 anos. 18 anos em que os irmãos de José, os filhos de Jacó, guardam uma mentira de que o seu irmão havia morrido, mas pelo contrário, ele foi vendido pelos mercadores. Talvez nem eles sabiam onde é que José estava mais. 18 anos depois. Mas o pai acreditava que José havia morrido. A gente nota, a gente percebe pela expressão de Jacó nos versículos seguintes aqui, que vamos ler, Gênesis 42, que Jacó ainda sentia essa dor. Ou seja, 18 anos Jacó sofre com essa dor terrível. E essa dor só vai cessar quando uma fome surge na terra. Quando uma fome surge na terra de Canaã, em todas as terras ali em volta, ao ponto de Jacó ter que enviar o seu filho para o Egito. Os seus filhos para o Egito, para buscarem mantimentos ali no Egito. E chegando lá, em Gênesis 42, de 1 a 4, note aí o que vai ser dito. Jacó diz, né? Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morremos. Então desceram 10 dos seus irmãos, 10 dos irmãos de José. Né? Por que 10? Né? Porque José já não estava mais ali entre eles até então, e o único era o mais novinho, que era o Benjamim, certo? Para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos seus irmãos, porque ele dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então, com certeza, a atitude de Deus aqui, né? Aliás, de Jacó, em preservar a Benjamim, era exatamente porque ele há 18 anos tinha acontecido um evento semelhante, quando ele pediu que José fosse até os seus irmãos, e na mente dele ele está crendo que um desastre aconteceu no meio do caminho. E agora, para que Benjamim, o mais novo, não morra, então ele fala: não, esse aqui não vai. E irmãos, eu imagino 18 anos, Benjamim sendo aquele filho onde não podia pisar na rua. Né? A gente pode pensar nisso. Né? Por quê? Porque Jacó está com medo. Ele acabaram de perder um filho. Então tem um mais novinho. Então ele não quer perder também. Ele está sentindo aquela dor. Então ele mantém aquele filho em casa, dentro de uma bolha, né? Para que ele preservasse. Porque Benjamim, Jacó e José eram filhos de Raquel. Eram filhos da sua esposa amada, né? Então, mais amada, né? Então ele amava mais filhos e ele amava também uma esposa do que a outra, né? Ainda tinha essa questão também. E aí, a gente nota aqui na sequência da história de José que, ao chegarem no Egito, José já era o governador. José reconhece aqueles que são seus irmãos, e José vai começar a fazer uma estratagema, né? Não se revela a eles, a gente vai falar isso depois, nos próximos estudos, mas ele arma uma estratégia para reencontrar o seu pai. E essa estratégia foi que José prendeu um dos seus irmãos, o Simeão, e pediu para que os seus irmãos voltassem e trouxessem a quem? A Benjamim. Né? E com certeza José sabia que isso nunca iria acontecer, né? Que Jacó não iria permitir. E é exatamente o que ocorre depois. Né? A gente percebe que lá na frente, novamente, a fome assola, os irmãos voltam. Quando chega em casa, lá em Gênesis 42, 36 a 38, é dito que o que acontece quando os irmãos contam a Jacó que o Simeão ele ficou ali preso no Egito. Então é dito: então lhe disse Jacó a seu pai: tende-me privado de filhos,
José já não existe, Simeão já não está aqui, ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tomar a trazer. Entrega-mo, e eu te o restituirei. Ele, porém, lhe disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. E lhe sucede, se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, farei descer as minhas cães com tristeza à sepultura. Então note, né? Eles têm esse dilema agora, que eles têm que voltar para resgatar o outro irmão, mas José tinha dito que eles só podem resgatar se o Benjamim fosse, mas só que o pai não vai deixar. Então fica aquele dilema. Então eles voltam novamente, eles voltam ao Egito para comprar mais mantimentos, apesar do Simeão estar preso lá, e acontece aqui uma nova estratagema de José para encontrar o seu pai. Então a fome assola mais uma vez, e eles vão lá para o Egito, e lá em Gênesis 43, versículos 13 a 14, eles sabem que eles só podem pegar mais mantimentos se trouxerem o seu irmão, se levarem o seu irmão para o Egito. E aqui, neste ponto, Jacó, ele se vê num beco sem saída, porque ele precisa de comer, dar de comida à sua família, e ao mesmo tempo, né, ele tem que, para poder conseguir isso, ele tem que levar o Benjamim. Os irmãos precisam ir com eles até o Egito, porque José, que era o governador, que ainda não tinha revelado, ele está lá e ele está esperando o momento em que o Benjamim chegasse. Então, a gente percebe nos versículos 13 e 14 o seguinte, que Jacó ele cede então, e ele diz o seguinte: levai também vossos irmãos, e note o que ele vai dizer aqui, bem importante, a palavrinha lá que nós falamos agora há pouco. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem, e aquele homem aqui é José, né? E note que ele diz: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e me deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então note que o que Jacó lembra aqui neste momento? Ele não tem saída, não tem esperança mais. Olha, eu não queria deixar o Benjamim ir, porque eu tenho medo de que ele morra. Mas essa estratégia de Josué foi muito bem montada, que eles estão com fome. E senão, olha, todos vão morrer. Então, ele tem que engolir um pouco do orgulho dele, deixar o filho ir, e agora é que ele se lembra de como Deus tinha se apresentado a ele pela segunda vez em Betel. Lembra? O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então ele falou: olha, é uma situação que eu não sei o que fazer. Ou a gente morre de fome, ou meu filho morre. Eu estou com medo do meu filho morrer, mas também estou com medo de morrer de fome. Então não tenho o que fazer aqui. O que me resta é o quê? Confiar no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai. Então, Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia. Eu vou fazer. Se morrer os filhos, sem filhos ficarei. Mas é Deus. Note a fé de Jacó aqui neste ponto. E na sequência, meus irmãos, nós vamos ver o resultado, né? Que quando aqueles homens os filhos de Jacó vão ali para o Egito mais uma vez, levando a Benjamim. Então José se revela aos seus irmãos e pede para que o seu pai venha ao Egito. E aí, claro, a história muda, né? Aquela tensão toda agora é uma alegria que nós vamos ver e vamos estudar mais adiante. Mas note o que acontece aqui nos versículos seguintes, quando lá em Gênesis 45, quando os irmãos de José voltam ao seu pai e contam que José estava vivo e que todos estavam bem, e que José agora pede para que eles subam ao Egito. Versículos 25 a 28 de Gênesis 45. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhes disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito,
Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros de José, que José enviara para levá-lo, ou seja, não ia nem a pé, né? Ia uma carrocinha ainda, né? Uma charretezinha. E aí, ele reviveu-lhe seu espírito. E lhe disse, Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. E na sequência, Gênesis 46, 1 a 4, Deus vai aparecer mais uma vez para ele, e Deus vai confirmar e vai dizer para Jacó descer ao Egito. Ele diz assim: partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, e descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. E aqui, irmãos, a história de Jacó, então, já bem idoso, termina com os seus filhos, né? Os filhos de Israel, habitando no Egito, pela divina providência de Deus, que era o local onde Deus havia escolhido para que eles pudessem ali não morrer de fome naquela época. E eu dei essa pincelada toda, mas o ponto que eu quero tratar agora é os versos seguintes, que ele já caminha para o fim da nossa pregação. E aí você percebe agora, para entender, Hebreus 11, 21, que é aquele versículo lá do início que eu li, quando diz: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. E esta cena está exatamente em Gênesis 48. Abre lá, Gênesis 48. Esse são os últimos versículos que vamos ver. Então, de toda essa história, toda essa luta que eles têm de sobe e desce ali, de uma terra para outra, agora eles estão no Egito, habitando seguros, com mantimento. Jacó já está perto da sua morte. E veja o que diz ali em Gênesis capítulo 48, versículo 1. Diz assim: passadas estas coisas, essa história toda que eu acabei de contar, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, né? E avisaram a Jacó: e eis que José, o teu filho, vem te ver, vem ter contigo. E note essas palavras aqui: esforçou-se Israel e se assentou no leito. E disse Jacó a José. O que Jacó disse a José? O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, que é Betel, né? E me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Note esses versículos até aqui. José está perto de morrer, Jacó, perdão. E aí ele chama a José. José vai lá com seus 2 filhos. Chega lá naquele momento, e o que Jacó relembra ele? O Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jacó aprende que ele tem que sempre se lembrar do que Deus tem feito a ele. E até no leito da sua morte, ele olha para trás e fala assim: olha, o Deus Todo-Poderoso foi comigo. O El Shaddai. O El Shaddai foi comigo. O El Shaddai estava a todo momento. E com isso aqui nós encontramos o versículo lá de Hebreus 11, 21, quando é dito que ele se esforçou, né? Que ele se apoiou para adorar. E é exatamente os versículos 3 e 4, onde ele adora a Deus. Ele está adorando a Deus nesse momento, porque ele relembra o que Deus tinha feito a ele. E quando lá em Hebreus 11, 21 é dito que ele se apoia sobre a extremidade do seu bordão, é o versículo 2 aqui, quando ele fala que esforçou-se Israel, é a mesma palavra, só está com um nome diferente, né? Esforçar e se apoiar. Então, quando eu me esforço, né? Eu me esforço para poder levantar, é a mesma coisa que alguém falou que eu me apoio, né? Eu me apoio para poder levantar, a mesma palavra. Só que lá é dito bordão e aqui é dito leito. Porque na verdade há
a palavra bordão e leito é bem semelhante no hebraico. Então, por vezes, a tradução pode ter tido aqui uma alteração, mas o sentido é que ele se apoiou em algo fixo, em algo que dava uma sustentabilidade para que ele pudesse declarar aquela adoração que segue nos versículos 3 e 4. Então, a ideia é que quando o autor de Hebreus ele está exatamente apontando para aquele versículo ali, quando ele está dizendo o que ele está dizendo em Hebreus 11, 21, ele está olhando para essa cena do qual Jacó ele passou por todas aquelas lutas, por todas aquelas provas, e ele manteve uma coisa na sua mente, que era o Deus da esperança. O Deus da esperança foi com ele, o Deus Todo-Poderoso foi com ele, e por isso que Jacó se manteve com fé, porque Jacó teve esperança nesse Deus. E mesmo já nos momentos da sua morte, a gente não vai ler aqui todo o capítulo, porque ele vai falar muitas coisas, mas a ideia aqui é que Jacó, então, ele descreve a sua confiança nesse Deus da esperança. Um teólogo disse certa vez que se tão somente nos entregarmos completamente à mão de Deus, qualquer que tenha sido o passado, serão monumentos, milagres e maravilhas da graça de Deus. As histórias terríveis e as histórias complexas que Jacó viveu, elas se transformaram em um ato de adoração. E é isso que, como crentes, como pessoas que querem servir a Deus, as histórias tristes, as lutas que passamos pela fé em nossa vida, elas têm que se transformar como algo de adoração a Deus. Porque o pecado existe. O pecado, ele nos traz consequências terríveis, mas temos um Deus que é todo-poderoso, que está acima disso tudo e que no fim das contas, no final de tudo, nos levará a uma bendita esperança. Que foi o caso aqui de Jacó. Ou seja, não sentiremos isso, a nossa história, como uma dor, mas como um propósito de Deus, a sua vontade, que é muito maior do que a nossa e que opera de muitas maneiras e às vezes tão incompreensíveis, mas que ao final sempre nos levará a uma esperança. A uma esperança. A vida de fé de Jacó, a gente pode descrever que foi uma vida no qual ele recebeu as promessas de Deus, numa situação complexa de fuga, ele peregrinou para uma terra distante, ele morou com o seu sogro enganador, igual a ele, e complexo, ele padeceu na mão do seu sogro, ele retornou à terra, ele teve que lidar com o seu irmão, ele passou por grandes problemas e até mesmo achou que havia perdido um filho, mas no final de tudo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, esteve com ele e o manteve vivo e lhe confirmou todas as promessas. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, para finalizar, é que Deus não nos garante que as suas promessas, que Deus nos garante, que as suas promessas serão cumpridas, mas não nos garante que será do nosso jeito. Muitas vezes a gente quer que Deus faça suas promessas do nosso jeito, mas Deus não vai fazer. Ele sempre vai fazer do jeito dele. Mas o certo é que ele garante que vai ser feito. Agora, muitas vezes não do nosso jeito. Aqui nós percebemos que Deus nos garante que no fim da história será sempre maravilhoso, apesar de que o meio seja complicado e doloroso. O fim da história, como crentes, nós acabamos de cantar, né? As belas moradas. Mas o meio dessa história, até nós chegarmos lá, vai ser complicado, vai ser difícil. Porém, Deus sempre nos chama à esperança, e a sua esperança nunca falha. Então, deixa o Romanos 15, 4 como um último versículo para que você possa meditar e refletir. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O motivo por que Deus deixou todas essas histórias, e nós acabamos de ver uma dessas histórias na Bíblia, foi porque as histórias de José, de Jacó, de todos os demais, são parecidas e quase iguais às nossas. Se você perceber, sempre vai ter o orgulho, sempre vai ter o ódio, a ira, sempre vai ter problemas acontecendo entre pecadores como nós. Mas o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, sempre está acima dessas histórias todas.
Ele está conduzindo esse cenário, o cenário dos seus servos, para que no fim de tudo colabore e coopere para uma boa esperança. Então, nós podemos crer, nós podemos nos consolar, que é o que diz aqui Paulo em Romanos 11, 15 e 4. Nós podemos nos consolar através da palavra de Deus, porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o fim de tudo, e por isso nós não precisamos temer. Nós precisamos apenas ser fiel a Deus, né? É derramar esse óleo em nós, o óleo da santidade, podemos dizer assim, e continuar firmes, fazendo a obra de Deus, em fidelidade, porque das outras coisas Ele cuidará, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, a Ti, porque o Senhor, apesar, Deus, do pecado, das nossas falhas, da nossa maldade que reside em nosso coração, muitas vezes, Deus, porque o Senhor sabe que o coração do homem não Te busca, não Te quer, o coração do homem só pensa em coisas, só pensa em bens, só pensa em confortos, mas não pensa no Criador. O coração do homem pensa que essas coisas todas darão felicidade, mas somente o Senhor pode dar felicidade. Apesar disso tudo, Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor intervém nas histórias. O Senhor atua de uma tal maneira que sempre conduzirá o Teu povo, por mais que o caminho seja complicado e difícil, mas sempre conduzirá para um lugar de esperança. Sempre conduzirá para um lugar pacífico. Sempre conduzirá o Teu povo para um lugar onde o Senhor vai ser engrandecido e exaltado no final de tudo. Então, Senhor, nós Te agradecemos por isso. A história de Jacó é a nossa história. Nos ajuda, Deus, também a aplicar os ensinamentos que nós ouvimos até aqui em nossas vidas, para que tenhamos essa mesma atitude de esperança no Deus da promessa, tão vívida em nosso coração, que não nos faça desviar, mas continuar firmes e crer que no fim de tudo o Senhor tem um bom lugar para nós. Então nos ajuda, Deus, a crer nisso, a crer que o Senhor está cuidando da Tua igreja, do Teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.